Salve, salve, galera. A gente vai acompanhar já já a entrevista coletiva do Carpineiro, tá? Enquanto ele não tiver coragem de tirar o Luciano do meio campo, eu vou chamar ele de Carpineiro ao invés de Carpinão. Tá? Ele tá sendo um carpineiro, tá sendo frouxo, tá? Luciano não é meia. Não é possível que ninguém dentro de São Paulo tenha percebido isso. Ou o jogador, ou o Luciano é igual o Daniel Alves. Ele se auto-escala onde ele quer. Eu não entendo essa insistência, velho. Não jogou um jogo bem esse ano. Para mim, o Luciano é segundo atacante. Segundo atacante, ele pode ajudar muito o Caleri. Que hoje o Caleri se matou, né? Pior que ele tinha feito o gol da vitória e a defesa conseguiu levar gol no final ainda. Mas vamos acompanhar, vamos ver o que o Carpinão tem para. Carpinão não, Carpineiro tem a falar depois desse empate aí de 2-2. Empate péssimo para o São Paulo, por sinal, né? São Paulo pode ser ultrapassado e cair para terceiro na chave. Já fazemos então a nossa entrevista coletiva com o técnico Thiago Carpini, nosso agora com o Red Bull Bragantino, Fernando Mendes. O áudio dele está péssimo, hein? Carpini, boa noite. Não tem a Rússia que é o futebol, né? Porque o time está perdendo, as avaliações são em 10 minutos, 2 gols, a avaliação certamente na cabeça de muita gente mudou. Vi a tua comemoração, inclusive na nossa frente ali atrás do gol, e aí um balde de água fria na sequência. Mas não é nem sobre necessariamente o jogo, gostaria que você comentasse por cima o jogo, tenho certeza que os colegas vão querer que você aprofunde em alguns pontos, mas pensando na sequência da temporada, vai ser a primeira semana completa de trabalho desde que começou a temporada, né? Eu acredito que a parte física esteja batendo um pouco na tua cabeça a preocupação de como trabalhar isso. Você pretende usar essa semana para recuperar jogadores, para acertar praticamente o time, os dois, pensa em utilizar mais vezes o time chamado reserva. Eu sei que vocês geralmente não gostam de falar que tem um time reserva, um time titular. Queria que você explicasse um pouquinho disso, esse planejamento também além do jogo de hoje, porque a Libertadores também está batendo na porta e causa uma preocupação um pouco grande no sistema. Boa noite a todos. Bom, exatamente isso, um mix de emoções. E não tem jeito, a atmosfera ela é muito contagiada em cima do resultado momentâneo da partida, do resultado final do jogo. Apesar de nós, enquanto profissionais, a gente avalia outros aspectos, né? Então nós tivemos de tudo nessa partida, né? Um início ruim, apesar que antes do gol nós tivemos 2 chances ali claras de gol, e aí faltam aqueles detalhes, falta um pouco do entrosamento, de estar toda hora tendo que modificar por necessidade, né? Depois a gente acaba errando um pouquinho no detalhe, toma o gol e não consegue se encontrar no primeiro tempo, a equipe adversária melhor no primeiro tempo, e é compreensível a chateação do torcedor, é mesmo nossa. Nós sabemos como foi o nosso vestiário no intervalo, e uma volta onde a equipe voltou melhor, voltou criando algumas situações, consegue ali, mesmo com, apesar que não era jogador a menos, que as duas equipes tinham 10 jogadores em campo, um empate que parecia, naquele momento do jogo, até improvável, apesar de termos criado muitas chances, né, no segundo tempo. E eu acho que a atmosfera do estádio já se dava por satisfeito o ponto conquistado pelas circunstâncias do jogo, e eu também tenho essa mesma opinião do torcedor, acredito que seja da maioria de vocês, e a gente consegue o gol da virada, foi fantástico. Aquela minha comemoração foi uma maneira de extravasar o que esses caras estão sentindo. O Caleri, o Pablo, o Alisson, o próprio Diego Arboleda, o Wellington, esses caras só estavam no campo hoje porque são eles. E eles são muito guerreiros, muito valentes. Nós não treinamos de quarta para cá. O cansaço ontem, acho que foi a 48 horas pós-Santos mais acentuado de toda a temporada, justamente por seu início. O risco de se perder mais atletas ele foi muito grande. Em cima disso, nós não temos como treinar e organizar uma outra estratégia do jogo. A ideia é mexer o mínimo possível e tentar rodar atletas com
com um nível de jogo um pouco menor, de volume, de carga, para a gente poder tentar equilibrar a parte física de uma equipe que enfrentou nós no primeiro tempo, onde estava todo mundo praticamente zerado, e foi até melhor do que a equipe de Meu Deus do céu, hein? Será que eles não perceberam que o áudio estava... Vai voltar, galera, de lá. Caramba, velho. Eu acho que tem que parabenizar mais uma vez o torcedor de São Paulo, principalmente esses atletas, porque Tá voltando, o tá torcedor voltando. aplaudir da maneira que aplaudiu, porque eles viram o tamanho da entrega. Claro que tiveram erros, limitações, dificuldades, escolhas, acertos, enfim, isso faz parte do processo. Mas, no geral, acho que foi positivo. E agora, se tem uma pessoa que está comemorando muito essa semana, a primeira semana aberta, sou eu. Primeiro pelo descanso, e para poder recuperar mentalmente também o desgaste dessa sequência de jogos. Acho que o São Paulo teve um início de temporada, se for me alongar um pouco na pergunta, o São Paulo teve um início de temporada muito difícil, onde você já em 15 dias tem uma decisão e antes que antecede um clássico de que nunca tinha vencido. Começa bem a competição, quebra alguns estigmas de não começar bem o Campeonato Paulista. Então, muita coisa boa acontecendo, nível de concentração mental muito grande, físico, desgaste nessa temporada. E o reflexo é isso: 7 jogadores no DM, dos 7 ali, 4, 5 considerados aí jogadores com uma participação muito grande, né? Não vou usar o termo titulares, mas jogadores importantes para o nosso processo. Então, fazendo ali num contexto geral, o saldo até então muito positivo. Agora a gente poder aproveitar ao máximo essa semana e com a possibilidade real, não estou cravando, de retornos do Igor, do Elton Rato e do Lucas. Você imagina se eu estou comemorando, né? E descansar os que precisam descansar, para a gente não perder mais ninguém. Carpini, tudo bem? Carpini, o torcedor, ele não pensa nisso, né? Que o time joga domingo, quarta, que tem 7 jogadores no departamento médico e o torcedor, ele quer a vitória. E as críticas, elas vão aparecendo. Você estava em lua de mel com o torcedor e é natural que em algum momento você vai oscilar e o torcedor vai pegar no seu pé e você ainda não teve essa experiência de estar à frente do São Paulo e ver esse torcedor mais criticando, etc. Primeiro que eu gostaria de saber como que você lida com essa situação, porque tem treinador que, por exemplo, nem entra em rede social, não está nem aí, tenta evitar esse tipo de relação. Como que você lida com isso em relação à partida? Entre os torcedores, a maior reclamação foi o Nicão, a escalação do Nicão, até porque tinha o Bobadilha improvisado, o Nicão, ele pelo menos não é conhecido por ser aquele jogador que atua aberto e que tem uma boa recomposição. Por que a escolha do Nicão e como você lida com esse burburinho, digamos assim, dos torcedores? Não, de maneira muito tranquila, né? Se a gente for ouvir tudo que a gente escuta e lê em relação às opiniões alheias e contrárias, eu acho que por mais que eu não concorde, o mínimo que eu tenho que fazer é respeitar a opinião de vocês, a opinião do torcedor. Eu não sou o dono da verdade, mas eu tenho as minhas convicções, então eu respeito. São maneiras diferentes de enxergar a situação, mas uma coisa que o torcedor, e vocês infelizmente pós-pandemia não tem mais, é o dia a dia. E é o que me sustenta, né? Às vezes as pessoas podem, poxa, o Eric entrou muito bem. Eu vi que o Eric entrou muito bem nesse jogo, no jogo anterior. Só que o Eric não treinou os 2 dias, estava com o joelho do tamanho muito inchado por uma entrada que ele tomou, talvez não tivesse condições de jogar, fez todo o trabalho, praticamente não foi ao campo para poder se sacrificar hoje e participar um pouco. Então, quais são as escolhas que nós temos mediante as 7 jogadores do DM? Nós temos que utilizar aquilo que nós temos de melhor. E o Nicão, ele hoje, ele é não só hoje, né, já há um tempo, ele é funcionário do São Paulo. E nós estamos tentando resgatar não só o atleta, mas o ser humano, porque as pessoas não têm obrigação de saber disso e a gente respeita, mas tem outras coisas que envolvem o ser humano, o atleta, que a gente está tentando se sensibilizar também com isso e trazer ele de volta. A gente entende a chateação do torcedor, respeita,
né? O Nicão também, a gente entende a chateação dele, a gente vai continuar dando carinho, dando atenção. Se nós conseguirmos ganhar a cada atleta que a gente consiga ganhar, que já esteja dentro do nosso contexto, para nós acho que é o nosso desafio. Hoje, mais uma vez, uma grande partida do Ferreira, uma ótima entrada do Eric. O Nicão criou situações, o Nicão ele deu 2 assistências nessa competição contra a Portuguesa e contra o Água Santa. Ele fez um primeiro tempo da final taticamente muito interessante, dentro daquilo que nós planejamos para o jogo do Palmeiras. Então, houveram coisas boas. Claro que tem um erro, tem um acerto, tem tudo isso. E a gente entende o momento do torcedor. Essa questão da lua de mel, daqui a pouco a gente volta de novo, é só as vitórias acontecerem, a gente buscar os nossos objetivos. A gente sabe que o torcedor ele quer o tempo todo vencer, e nós também queremos, a gente trabalha para isso, mas nós temos um dia a dia, nós temos aqui seres humanos, nós temos uma sequência, nós temos diversos problemas para colocar o que a gente pensa de melhor e representar bem o São Paulo. Então, em relação às críticas, elas fazem parte. E eu entendo que as críticas, elas me fazem refletir, elas me fazem melhor, não que eu acompanhe, porque as minhas redes sociais nem sou eu que cuido, eu não me apego muito nisso. Já tem um período aí que eu fiz como eu vou usar a palavra assim, dei uma desligada total. Detox, boa, gostei, detox. Um detox das redes sociais, porque as redes sociais, ela permite tudo, né? É uma terra sem lei, as pessoas escrevem o que quer, sem ter uma responsabilidade, e eu acho até que as pessoas, de um modo em geral, isso não é uma crítica, não, e não são todas as pessoas que usam dessa maneira, da maneira que se pronuncia, que se direciona às pessoas. Deixa eu responder o Carpini sobre isso aí, já tá começando mal. Aliás, já a terceira coletiva dele aí que é desculpas, né, e bobagem. Que eu saiba, seu Carpini, nós vivemos num país livre, tá? Vivemos num país livre. E quem não aguenta pressão não deve jogar ou treinar um time do tamanho do São Paulo com mais de 20 milhões de torcedores, tá? Acerta esse time que tá uma bazona, tá uma bagunça que você ganha mais. Primeira coisa é você ter coragem, tá? Porque um cara, para ser treinador do São Paulo, para mim tem que ter coragem de arrancar um jogador do time, tá? Eu quero ver se você vai ter culhão para tirar o seu Luciano, pelo menos do meio campo. Não é nem tirar do time, é pelo menos tirar do meio de campo. Se tirar do time, melhor ainda. Mas não acho que você vai ter esse culhão para isso, tá? Por mais que é uma figura pública, acho que as pessoas perderam um pouco a sensibilidade. E isso é triste, mas a gente respeita, entende? E é uma parte pequena, porque a maioria foi o que eu vi hoje no Morumbi, apoiando o torcedor, por mais que não concorde com algumas coisas, e é natural. Internamente no São Paulo, eu tenho certeza que muitos não concordam com as minhas decisões, mas todos respeitam e remam da mesma maneira para o mesmo lado, porque é dessa maneira que a gente vai conseguir os nossos objetivos na temporada. Tô vendo. E essa questão com o torcedor é a questão das vitórias voltarem, os bons momentos, os objetivos serem alcançados, trabalhar bem a semana, voltar todos os atletas à disposição, que é o meu sonho, ter o elenco todo à minha disposição. E isso faz parte do processo, e em algum momento durante a temporada vai acontecer novamente, é inevitável, o nosso calendário. Quero ver se você tiver quando você tiver todo o elenco à disposição, se você vai ter culhão para tirar o seu Luciano do meio campo, tá? Eu quero ver se você vai ter coragem ou vai continuar, né, com medo de tirar o seu Luciano do time. O calendário são muitos jogos, muitas competições, e os erros fazem parte, as derrotas também. Faz. Carpini, boa noite. Gostaria até de aprofundar numa questão que você já começou a responder agora, né? Que é sobre, eu sei que técnico não gosta muito de individualizar, mas sobre a entrada do Eric, porque hoje ele foi fundamental nos 2 gols. Sim. Marcou o primeiro, deu assistência para o segundo. E justamente pelo fato... Aliás, você deixar, viu, seu Carpini? Ó, onde eu parei aqui, ó. Você deixar o Eric no banco para jogar com o Nicão é uma piada também, tá, Carpini? A gente não acompanhar o dia a dia, a gente não sabe como tá o treino dele, o torcedor também não sabe que ele estava com o joelho inchado, que ele estava com esse problema, e você termina a sua resposta falando de ter o sonho de todos os atletas à disposição. Dá para a gente dizer
que tendo todos os atletas à disposição, que o Eric à disposição, da partida que ele fez hoje, você mesmo citou da partida anterior, quando ele entra também, que o Eric ele teve uma atuação talvez até para ganhar a titularidade nesse time de São Paulo? Obrigado. Obrigado. Não só ele, mas o Ferreira também, né? Foram dois atletas que nos 2 últimos jogos me Ferreira chamaram jogou muita bem atenção. mesmo. Fico muito feliz pelo Ferreirinha. A gente vinha conversando. É um cara que precisava dessa sequência de jogos e a gente vinha falando sobre isso. E aí teve momentos que ele entrou em jogos e não ajudou, e aí entra o meu papel, né? Seria muito fácil a gente deixá-lo de lado e criticar e colocar alguma culpa em cima do atleta, e a culpa não é deles, a culpa é minha quando não dá certo, o mérito eu divido com eles. E em relação ao Eric, da mesma maneira, a expectativa era muito grande da chegada. Eu conheço o Eric muito bem, enfrentei ele por 2 vezes na Série B pelo Ceará. Foi um pedido do Dorival e um esforço da diretoria, e eu acho que de maneira assertiva, esses 2 atletas. E o Eric, ele se credencia a ser, como todos os atletas, um cara importante para a temporada. Eu não posso falar e eu também não direciono dessa maneira de titularidade, porque nós temos um cara que hoje joga na função, que é líder de assistências, que é o Wellington Rato. Nós temos outras possibilidades com o retorno de todos os atletas. Então a gente ganha muito com isso, mas precisamos ter todos esses caras à disposição, e são surpresas boas, né, que acontecem. Tanto a participação não só no jogo de hoje, mas como você mesmo falou, no jogo anterior do Eric, me deixa muito feliz. Com certeza ele também, otimista para a sequência. E ganhamos mais 2 grandes opções, sem falar. Aí eu tento dividir o mérito e não esquecer de ninguém. O próprio Michel Araújo, que entrou muito bem na partida. E também, como eu falo, né, o dia a dia hoje, infelizmente, vocês não têm mais tanto acesso. O Michel passou por um problema de saúde também, a amidalite, ficou internado por muitos dias. Jogou hoje totalmente debilitado. O Michel não treina com o grupo, eu acho que mais ou menos 1 semana. E hoje se dispôs a fazer e fez muito bem feito. Então, eu não tenho como não valorizar o meu grupo, como eles são guerreiros, como o São Paulo está bem representado com esses atletas e como esses atletas estão bem representados com o nosso torcedor. Thiago, boa noite. Eu queria te perguntar sobre a construção ofensiva do time, porque a gente, pelo menos olhando de fora, percebe uma preocupação muito grande, um estilo mesmo frequente do São Paulo de tentar alargar muito o campo na construção ofensiva, né? Usar bastante as laterais, alargando muito o campo. E alargar o campo, por um lado, talvez encurte o caminho para você chegar na linha de fundo, né? Mas, por outro, se a gente pensar aqui nesse eixo horizontal, te deixa mais longe do gol, né? Você está mais longe da faixa central, ali onde você vai definir a jogada, fazer o gol. Então, eu queria te perguntar primeiro se você está contente com a frequência com a qual o São Paulo usa esse artifício de tentar alargar o campo, de procurar a lateral, ou se você acha que o São Paulo pode jogar um pouquinho mais pelo meio. E segundo, alargando o campo, procurando os laterais ou procurando os jogadores que estão mais abertos na linha lateral, qual é o passo seguinte que eventualmente está faltando assim para o São Paulo? Beleza, largou o campo, usou a lateral, mas para definir a jogada, para transformar isso numa finalização, num gol, o que é mais importante quando o caminho é esse? Obrigado. Obrigado. Bacana a pergunta. Quando entra na parte tática, assim, é uma coisa que eu gosto de falar. Gosto de expor as opiniões, né, as minhas ideias. Eu acho que tem 2 frentes. Quando você alarga o campo, pelo menos na minha concepção, que eu procuro fazer nos meus times, nas minhas equipes, alargar o campo para você abrir os espaços de corredores centrais. Então, na verdade, não necessariamente quando você alarga o campo, você joga pelos lados e fica distante do gol. Às vezes, com um passe que você quebre 2 linhas com a amplitude que os jogadores de lado deram, você chega mais rápido ao gol. E aí, eu acho que são questões a serem trabalhadas, porque quando você essas linhas e dá essa amplitude, você tem sempre 2 opções de passe para quem tem a bola. Normalmente a linha fecha o passe de dentro e você joga por fora. E no momento que um atacante, que teoricamente é um cara que balança uma, balança 2, na segunda não balança mais, é diferente dos caras que marcam, começam a se abrir esses espaços. Então é onde a gente começa a ter superioridade e quebrar linhas e ter superioridade no campo ofensivo do adversário. E a ideia dessa amplitude é você flutuar de fora para dentro, ter dobra dos lados e fazer essa bola passar com mais volume. Eu sei que tudo isso é parece muito simples falando, mas a gente tem procurado fazer nos 10, 15 minutos que nós temos de treino por semana, que antecedem cada jogo.
são ideias, propostas que funcionam, né? Na minha carreira eu construí muitos bons momentos dessa maneira, e talvez a gente tenha encontrado também algumas dificuldades nessa iniciação, nessa construção inicial do São Paulo, porque nossos zagueiros são fantásticos, o Arboleda, Diego, Franco, Ferrarese, mas nós não tínhamos, o ano passado, nós tínhamos um zagueiro meia, canhoto, que é o que eu estou buscando para o nosso elenco. Querendo ou não, o destro, quando ele joga do lado contrário, ele fica um pouco mais torto. A circulação ela fica lenta e você acaba mostrando mais o passe quando você vai arriscar esse passe por dentro na amplitude. O canhoto não. E era o que o Beraldo fazia com excelência. Não porque ele é melhor ou pior do que os outros. Muito pelo contrário, não trabalhei com o Beraldo, mas com certeza ele é um excelente jogador porque ele está no PSG. Mas os que eu tenho aqui eu estou muito contente, são grandes jogadores, mas o fato de jogar do lado esquerdo e dar essa amplitude é onde falta um pouquinho para a gente começar a encontrar esses espaços e aí a gente ser um pouco mais agressivo. E os momentos que essa bola entra, eu acho que aí falta uma característica como hoje nós tivemos do Ferreira, do próprio Lucas, que são os caras que agridem um pouco mais a marcação e a gente consegue criar esse volume. Então é um processo de construção e que a gente precisa de um pouquinho de paciência e treino, e a gente não está conseguindo agora e ter todo o elenco à disposição, mas eu tenho certeza que esse é um processo de construção que eu garanto que o São Paulo vai melhorar, porque isso é uma característica dos meus times. Carpini, tudo bem? Boa noite. No primeiro tempo, principalmente, eu notei que algo que vinha te incomodando, que você falou na última entrevista, o São Paulo tinha pouca gente pisando na área, né? E eu notei que no primeiro tempo, principalmente, o Luciano estava bem próximo do ataque, né? Do Calleri, acho que um pouco mais próximo do que ele vinha estando e pisando bastante Sim. na área. Isso muda um pouco da característica do time, na minha opinião, porque o Pablo e o Alisson têm um pouco mais de responsabilidade de criar. Imagino que o equilíbrio entre ter mais gente na área e também não faltar gente na armação seja uma preocupação tua. Como que resolve isso? Tendo mais um meia no time e aí mexendo um pouco nas peças? Ou é treino mesmo para o Luciano ou quem quer que seja conseguir ajudar na armação, mas também pisar na área? Bom, treino, ter todas as características que nós temos no elenco do São Paulo à disposição. O Pablo é um cara que consegue fazer muito bem essa circulação, mas não é um cara que vai dar o passe de gol. Em alguns momentos pode acontecer, mas não é a primeira E o responsabilidade Luciano também dele. não, viu, Carpini? A ideia do Luciano esse mais homem. próximo da área é justamente a gente pisar com mais gente, esses caras de lado, Ferreira, Eric, Nicão, Rato, Lucas, independente de quem jogue, o lado contrário, preencher um pouco mais a entrada de área. Isso são coisas que a gente tem estimulado no dia a dia, no pouco treino que a gente faz. Eu acho que a gente acaba, quando a gente consegue, voltando um pouco na pergunta anterior, dando essa amplitude, abrindo as linhas de passe, a gente divide um pouco a responsabilidade da criação, porque se a gente tiver um meia e uma marcação muito forte, a gente acaba ficando um pouco enroscado o jogo, né? Então, justamente nessa função, quando a gente joga no pé contrário com o Wellington Rato, por exemplo, é um cara que divide essa criação, que ele flutua de fora para dentro, deixando esses corredores para os laterais, que nós estamos sofrendo um pouquinho sem os laterais. Então não é característica do Bobadilha. O Wellington já faz muito bem, diga-se de passagem, faz muito bem pelo lado dele. Então são situações que a gente consegue equilibrar. E eu não necessariamente vejo que para equilibrar precisamos jogar com os dois meias, não que em algum momento isso não possa acontecer. Né, o Alisson é um cara que consegue fazer esse elo, né, seja numa condução de bola, distribuindo pelos lados, e hoje ele fez isso mais uma vez muito bem. Né, no jogo anterior, essa preocupação de ter mais gente pisando a área foi uma ideia de colocar o Juan e o Calleri. Na minha opinião, funcionou. Nós tivemos 26 finalizações, 21-6, então finalizou mais porque tinha mais gente na área, faltou a efetividade do gol, esse é um outro ponto. E em relação ao jogo de hoje, é uma coisa que eu tenho cobrado muito do Luciano, dele ter um pouco de paciência e estar mais próximo da área. É onde o cara tem um poder de definição, tem uma capacidade Arranca do técnica time, de ser simples. decisivo em determinados Não tá momentos fazendo do o que você jogo. pede, arranca do Mas ele time. tem uma ansiedade de quando a bola não passa no pé dele, de vir muito próximo do volante, e aí ele fica muito distante dessa aproximação. Então, hoje, taticamente, ele conseguiu cumprir um pouco mais disso, mas claro que a gente falta ainda essa chegada, principalmente pelo lado direito, né? Mais uma vez eu vou destacar
Bobadilha, valeu demais a ajuda que ele fez por nós, pelo São Paulo, um cara que nunca fez a função, jogar um jogo contra isso com uma equipe de Série A desse quilate e se dispôs a fazer novamente, então só agradecer ele por tudo que ele tem feito por nós também. Então acho que é mais ou menos isso, acho que não necessariamente esse volume está só na modificação de peças, mas em alguns comportamentos que a gente precisa treinar para melhorar. Cerramos. É isso, galera. Eu gostaria de ter a oportunidade de fazer uma pergunta pro Carpini. Só uma, cara. Não é pergunta ofendendo nem nada. Queria perguntar para ele o seguinte. Carpini, você está vendo que o Luciano não funciona como articulador. Você tem coragem de tirar ele do time? Só isso. Pergunta que ninguém faz, por sinal, né? Porque o São Paulo seleciona as pessoas que eles querem que façam perguntas, aquelas perguntas mais amenas, né? Aquelas perguntas mais, né? Pombinha, paz e amor, né? Assim que o São Paulo gosta. Queria fazer uma só, se ele vai ter coragem ou não de tirar o Luciano do meio campo aí. Só essa. Galera, se inscreva no canal, deixa o triplo C, curte, compartilha e comenta. Tamo junto, forte abraço. Salve, salve, Tricolor Paulista.